Meus amigos, boa noite. É com alegria que a gente participa dessa festa espiritual, rogando a Jesus possa ser a nossa inspiração de todos nós e que nossas reflexões de hoje possam servir-nos de ferramentas de trabalho novas na nossa vida, no nosso dia a dia. Falar de livro espírita é uma alegria profunda, porque são eles que têm nos sustentado aí ao longo da nossa jornada. E é através deles que conhecemos a consolação e o esclarecimento do Espiritismo, que forma para nós um arcabouço sem igual, que tanto tem nos auxiliado a vencer as nossas limitações. E é pelo livro, meus amigos, que nós temos descrições. E aqui vai uma homenagem ao nosso codificador, como essa que consta do livro Cartas e Crônicas, do Irmão X, quando ele narra assim: no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino. Na narrativa, o irmão X vai dizendo desse encontro no plano espiritual, num castelo prodigioso, sendo que em determinado momento acontece um fenômeno espetacular. Imediatamente uma estrada de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso, dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes. Em alcançando o solo delicado, contudo, esses astros se transformavam em seres humanos, nimbados de claridade celestial. E na sequência da narrativa, o irmão X, que dentre todas essas personalidades augustas que coordenam o movimento de evolução do nosso planeta, estava Allan Kardec. Deles, o mais radiante, na narrativa do irmão X, o mais lúcido discípulo do Cristo, dentre aqueles que compunham aquela reunião. É por via do livro que temos essas informações. É por via do livro que conseguimos nos aproximar da misericórdia divina que se expressa no trabalho da espiritualidade superior, proporcionando a cada um de nós essa informação consoladora de que os amigos espirituais estão velando por nós em todos os instantes das nossas trajetórias. E esses que nos antecederam retornam entre nós e pelas luzes do Consolador prometido, trazem essas informações seguras acerca do processo de evolução a que todos nós estamos vinculados. E é nesse processo de evolução que nós temos, pela informação espírita, esses ensinos diferenciados. O Espiritismo nos ensina que o processo de evolução ele se dá em dois momentos importantes. A primeira fase desse processo, eles intitulam fase biológica da evolução. É nesse momento que os nossos espíritos, ainda denominados princípios inteligentes, estagiam nos reinos inferiores da natureza, e nessa fase, os fenômenos da natureza, os acontecimentos da natureza é que impulsionam a nossa evolução. Milênios transcorrem-se a fim de depurar-se cada vez mais esse princípio espiritual nos acontecimentos dos reinos inferiores. Após essa fase, e decorrido até um período de transição entre a fase não consciente e a fase consciente da evolução, nós inauguramos o processo chamado antropológico ou espiritual, do qual não sairemos mais. Nesse novo momento, inicia-se
é integrado ao processo um ingrediente novo, que é a possibilidade de escolha. A partir do momento que nós começamos a raciocinar, estamos de posse da consciência, nossos espíritos passam a se movimentar no mesmo processo evolutivo por via das escolhas, como resultado das escolhas. O livre-arbítrio é soberano na lei divina. Nessa fase em que é necessário que esse mesmo princípio inteligente, agora denominado espírito, possa ter ciência dos objetivos da vida, inicia-se aquilo que os espíritos superiores, Kardec nos informa isso no livro A Gênese, a fase denominada das revelações. É hora de se dizer à criatura que Deus existe. É hora de sermos informados da dinâmica da lei divina. Como ainda estamos incipientes no processo do pensar, do raciocinar, do escolher, nós recebemos essas informações em doses homeopáticas. É necessário que pouco a pouco a informação da divindade, da existência de Deus e principalmente da nossa vinculação a essa lei seja trazida gradualmente. Todos nós envolvidos nesse processo, nessa dinâmica, recebemos do mais alto, da coordenação espiritual do planeta Terra, que sabemos pela informação espírita é de responsabilidade de Jesus, essas parcelas da lei divina, essas informações acerca da lei divina. Nós hoje estamos vinculados à terceira revelação da lei divina. Uma característica importante da revelação é dela ter de ser verdade. São fatos revelados para nós. Se não há verdade, não é uma revelação. Mas a revelação que vem para nós, principalmente em virtude de que estamos subordinados à lei de Deus, ela tem o seu ponto culminante, a sua saliência, importância maior no campo da religião. Porque a religião consegue colocar Deus no foco do pensar. Por isso as revelações, de uma forma geral, sempre ao longo da história, se vinculam ao processo da religião. E isso é uma fase importante para nós. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz o seguinte, que após o período da evolução biológica, em que o ser entra no período espiritual, era necessário dar uma saneada nos nossos espíritos, no nosso perispírito. Era como se a gente fosse dar uma lavada no perispírito. E aí o pensamento reclama esse processo de saneamento. Então ele fala assim, o pensamento reclamava orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação e animalidade que lhe presidia os impulsos. Então, quando nós saímos da fase do instinto, ainda vibracionalmente, fluidicamente, estamos muito impregnados daquelas manifestações tão violentas da era dos instintos. Muito medo, aquela briga pela sobrevivência, etc., fazia com que os nossos perispíritos ficassem impregnados de muita animalidade, de muita materialidade. E ele conclui, e ele continua, exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital. E completa, a atividade religiosa nasceu por Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes de nutrição psíquica. Para ler esse livro tem que ler um monte de outros para a gente entender. Vamos tentar simplificar. Ele está dizendo, a atividade religiosa
nos favorece a sublimação dos nossos espíritos, a limpeza espiritual da nossa intimidade. Mas essa atividade religiosa, à luz do Espiritismo, ela precisa vir acompanhada de alguns cuidados, a fim de que não percamos esse foco, que é de cada vez mais, pelas nossas próprias escolhas, pelas nossas próprias ponderações, caminhos, posturas, nós nos aproximarmos do Criador. Então, o processo da religião ele tem uma importância fundamental no processo de evolução. Por que a gente está falando isso? Porque a gente tem muita dificuldade de pensar a vida pelo prisma da religião por causa de todos esses pudores das diversas religiões que existem, dos diversos movimentos de pensar Deus que existem. Quando vem o Espiritismo, ele diz assim: religiosidade é o que importa, não a religião. Emmanuel tem uma lição que ele diz assim: qual é a pergunta que deveria ser feita sempre? Qual é a importância da atividade religiosa na minha vida? Essa é a indagação que todos deveríamos fazer. E ele completa: no momento verdade, que é o momento que a gente está vivendo, onde não restam dúvidas a respeito de nada, é muito importante que tenhamos uma vinculação à religião em apartado de qualquer tipo de atividade exterior, de ritos, de práticas exteriores, e sim um movimento interno de redescoberta do divino. Se nós nos lembrarmos da história, nós vamos verificar que nós tivemos várias manifestações em torno da religião que envolviam desde a pré-história, quando Deus está nos fenômenos da natureza, e todas as manifestações são falas da divindade, e nós tememos essa divindade, nós praticamos sacrifícios em favor dessa divindade, até a instituição das religiões, a religião como uma instituição que nos traz regras, nos traz determinadas posturas que devemos realizar, até chegarmos nesse momento que a gente está vivenciando agora, que é aquele de dizer: somos criaturas divinas, com essa latência divina em nós, e temos amplas possibilidades de aproximação de Deus pelo recurso das nossas escolhas, pelo caminhar próprio de cada qual. Pestalozzi, o mestre de Kardec, ele diz: o homem passa por 3 estados no seu processo de evolução: o estado natural, o estado social e o estado moral. No que se refere ao pensar Deus, no primeiro momento é a superstição, a crendice. É aquele período do início, do primitivo. No segundo momento são necessárias as regras. Nesse período social criam-se as instituições. E aí as regras vêm para frear os nossos impulsos negativos. No terceiro momento, no momento moral, no estado moral da criatura, a religiosidade se transfere para um processo interno de escolha, natural, da sua própria condição. Por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei divina? Os espíritos respondem: na consciência. Como a nos contar, cada um enxerga Deus na sua condição. Cada um vê Deus como dá conta. Nós às vezes negociamos algumas benesses com Deus, não é verdade? Não precisamos contar para ninguém, mas é claro que na hora da prece a gente dá uma negociadazinha com a lei, né? Se me der isso eu dou aquilo, se me der isso eu paro disso, se me der isso eu faço aquilo. Porque nossa condição é de negócio com a lei. Momento negócio com a lei. Quando nós crescemos um pouquinho mais e entendemos que o processo da lei, e é interessante dizer isso, não é mais de salvação, mas sim de educação, nós começamos a enxergar a vida como esse processo educativo. E aí não tem que negociar com a lei mais, porque o nosso exercício
Nosso vínculo com a divindade é a própria ação nossa diante da vida. É como nós respondemos a Deus, Deus existe. Por isso que às vezes nós somos igualzinho o apóstolo Pedro. Aperta um pouquinho e fala, não conheço Cristo. Conhece sim, você estava junto. Não conheço não. Não, é outro, vocês estão enganados, sou eu não. Porque às vezes dá um aperto, a gente fala, minha Nossa Senhora, Deus foi embora. Na filosofia, na história, mostra isso. Alguns filósofos acreditavam, principalmente os discípulos de Aristóteles, que Deus era uma perfeição estática, imóvel, que não tinha nenhum vínculo com a criatura. Ele era aquele potencial de perfeição que a criatura devia se espelhar, sim. Mas depende só dela e Deus não está com ela. Tipo assim, se vira. Hoje nós entendemos que a ação divina em nossas vidas é uma constante. Mas hoje a atividade religiosa, à luz do Espiritismo, se modificou profundamente. Porque se nós já entendemos que a lei é de evolução e não mais a salvação naqueles moldes antigos, nós entendemos que o método de religião proposto pela doutrina espírita se dá lá fora, na vida diária. É pela reencarnação que nós expressamos a nossa religiosidade. São as nossas respostas à vida que nos dizem da nossa fé, da nossa convicção na existência de Deus. E para que nós possamos vivenciar isso com tranquilidade, os livros. A doutrina espírita tem uma obra prodigiosa para nos explicar os detalhes da lei divina, como que ela ocorre, como que a justiça divina se expressa no nosso dia a dia. Se a gente abre o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ler lá da justiça das aflições, por exemplo, das causas anteriores das aflições. Ou seja, é um método didático, interessante de aprendizado. Antes, pecadores em busca da salvação, ainda que o pecado original não fosse nós. Agora, alunos na escola da vida, aprendizes da lei divina. Antes, pecado. Agora, desconhecimento da lei. Antes, condenação inapelável. Agora, renovam-se as oportunidades pelas vias santas da reencarnação. Foi um grande ganho, não é verdade? Sair de pecador para aluno, não é mesmo? Eita salto. Essa é a informação espírita. É a informação que descortina todos os véus. Daí, revelação. Retira os véus. Retira as dúvidas. Não mais mistérios. Não mais coisas ocultas a quem quer que seja. O que se exige, se pede, é sinceridade no aprendizado. E todas as respostas serão alcançadas. Num outro momento, o livro espírita nos dá informações acerca do caminho. Se a gente abre o livro dos Espíritos que nós mencionamos, ele diz assim na pergunta 625: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta curtinha: Jesus. Gente, foi uma revolução. Kardec era um homem de ciência. Reencarnou na época do iluminismo, onde a razão, o homem, o pensamento, a ciência estavam em moda. Na hora que ele pergunta qual é o tipo mais perfeito, eles respondem Jesus. Um conceito religioso. Um conceito que tem base na fé, que era afastada por todos. Não queremos saber de fé. Fé trouxe a Idade Média, fé trouxe fogueira, fé trouxe guerra, fé trouxe separação, fé trouxe sofrimento. Não quero saber de fé. Kardec
investido nessa coisa da ciência, da pesquisa, da investigação, da comparação, da observação, recebe a resposta: o ser mais perfeito é Jesus. Ele deve ter ficado uma semana pensando sobre isso. E agora? Escrevo isso? Publico isso? Acompanho esse raciocínio? Como é que vai ser? Humildade, né? Beleza de trabalho. Kardec, então, passa a estudar Jesus com os mesmos métodos científicos de observação, de comparação, de lançamento de hipóteses, de deduções, da mesma forma, mas ele vai entender, sem preconceitos. E na sequência dos trabalhos, ele consegue perceber que ciência e religião não eram assuntos antagônicos, que se excluíam, e sim uma dinâmica belíssima da lei divina que interagem esses atributos do ser humano, que é o intelecto e o sentimento. Aí ele estuda e fala: nota tudo integrado. Cada vez que eu estudo cientificamente a natureza, eu estou estudando cientificamente Deus. E a ação divina se faz por todos esses fenômenos observados na natureza. Do nascimento à morte, dos fenômenos, dos dias, das eras geológicas, todas elas são fruto da ação divina entre nós. Nós que reencarnamos no Brasil, não pode ficar vaidoso não, tá, gente? E que recebemos o carinho inestimável, né, do querido Chico Xavier, recebemos inúmeros detalhes dessas informações. São inúmeras obras que falam para nós acerca da ação de Jesus, por exemplo, na criação do nosso planeta, na direção de todos os movimentos do planeta Terra, como governador do orbe que é, espetacular. Aí mais adiante Kardec pergunta assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Anota aí, gente: receita para não sucumbir ao mal. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Olha que receita simples. Não é simples, conhece-te a ti mesmo? Não é não? Uma amiga minha outro dia disse assim: eu não posso ouvir patas de cavalo. Eu ouço cavalo andando, me dá um pânico, um medo sem igual. Eu tenho que sair correndo, entrar dentro de uma loja, entrar dentro de uma casa e ficar lá, beber água. Muitas cavalgadas aí nessas reencarnações, né? E os sonhos? E os anseios? Os medos? O que nos tira o sono? O que nos irrita? Conhece-te a ti mesmo. O companheiro disse assim um dia na tribuna espírita: quer saber há quantas anda o seu processo de evolução espiritual? Observa o que as pessoas têm coragem de te contar. O que as pessoas não se acanham de nos contar? Algumas piadas? Ou muitas piadas? Alguma tragédia? Ou só tragédia? É algo positivo ou é negativo? Alguma fofoca? As pessoas se sentem à vontade assim? Diante de nós? Assim está o nosso processo de evolução espiritual. Então, se nós nos conhecemos, nós identificamos as nossas deficiências, as nossas dificuldades e podemos trabalhá-las. Este é o objetivo da vida, porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz por dominar as suas más inclinações. Mas se nós queremos
observar, por exemplo, um texto mais emocionante, tem também. Se está na hora de chorar um pouquinho, cuidado para não desidratarem, podemos buscar nos romances espíritas informações emocionantes da história da nossa construção moral ao longo do tempo. No livro Há 2000 anos, o autor narra assim o encontro do senador romano vaidoso com Jesus. Diante de seus olhos estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava de sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Imaginaram esse encontro, gente? Daí a pouco o senador romano, vaidoso, orgulhoso, uma autoridade no Império Romano, estava de joelhos e nem se recorda do momento em que Jesus se afasta dele. A vida passa na cabeça dele, as eras passam pela mente dele naquele instante. Então a revelação espírita tem essa característica, nos traz informações que nenhuma outra obra tem. Importante dizer isso. Um historiador das civilizações antigas, da era cristã, ele escreve na sua obra que no momento em que Paulo de Tarso segue para Damasco, ele não consegue entender o porquê que Paulo toma aquela decisão de fazer aquela viagem tão longa para perseguir os cristãos. Ele era uma autoridade, ele podia mandar todos os seus comandados em busca dos cristãos onde quer que estivessem, mas ele vai pessoalmente. Então o historiador fala, ninguém sabe dizer o porquê disso. Numa outra oportunidade ele diz assim, ninguém consegue explicar porque Paulo dirige pessoalmente a lapidação de Estevão. Por que é que Paulo se envolve diretamente naquele processo, que era um processo muito comum da época? Todas essas respostas as obras espíritas trazem. Todas essas indagações que a história tenta responder e não consegue, as obras espíritas trazem. Quando a gente estuda o descobrimento do Brasil, é tão legal, né? Queria ir para as Índias, houve um desvio, acabou saindo na América. Depois muda, não, porque o caminho era melhor, livre de saques, cada um dá uma notícia. Quando a gente abre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eles explicam assim, Jesus determina aos seus comandados diretos que transferissem para a Pátria do Cruzeiro a árvore do seu Evangelho. E um dos seus comandados diretos, Henrique de Sagres, Eliu, lá em cima, reencarna para fundar uma escola náutica de navegação, aprimorar os processos de orientação na navegação, a fim de proporcionar o período das grandes navegações comandadas principalmente pela Península Ibérica, né, Portugal e Espanha. Todo um planejamento divino antecedendo os movimentos da história, toda uma realidade transcendente a nos comandar em todos os instantes da nossa existência. E aí chegamos ao Brasil. E quando chegamos ao Brasil, o trabalho de divulgação espírita se dá principalmente
por via do autor do livro nosso tema de hoje, que é o livro chamado Migalha. Quando eu perguntei, eu não conhecia a obra, eu perguntei a respeito da obra, Migalha, não ouvi falar dessa obra de Emmanuel. Aí um colega falou assim, é um livrinho fininho, facinho. Eu falei, olha, dizer que uma obra de Emmanuel é livrinho, tem que tomar muito cuidado, porque com poucas palavras ele diz muito e fornece muita informação para raciocínio, para o sentimento. E aí fui ler a obra Migalha. E ela realmente é uma obra pequena, no tamanho, imensa nas informações, imensa no consolo, imensa no esclarecimento. Contextos pequenos, vocês vão acompanhar comigo. E fiquei pensando, por que será que ele chama ele de migalha? Porque o livro é pequenininho? Aí fui investigar Emmanuel comentando migalhas. E na passagem que está lá registrada em João, na multiplicação dos pães, eles narram que havia 5.000 pessoas com fome, ouvindo Cristo, e eles não tinham que dar a eles de comer. E ficam preocupados com isso. E eles encontram entre os presentes um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. E Emmanuel comenta a respeito dessa passagem. Ele diz: Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer de sua preciosa significação e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. Então nós deduzimos que Emmanuel quer dizer para nós que o carinho de Jesus para nós é tão grande que a mínima manifestação de nossa parte, no sentido do acerto, da busca da melhoria, da busca no bem, será amparado e multiplicado por Jesus. Por isso ele trata de questões do cotidiano com poucas palavras, com poucas frases, nos remetendo a esse esforço que ainda pequenininho, de migalhas, pode ser muito multiplicado pela ação dos espíritos superiores comandados pelo Cristo em nosso favor. Um dos exemplos está na lição, gostei dessa lição, chama Passado. Alguém gosta do passado aí, gente? Tem gente que gosta muito, né? Vive só dele. Emmanuel fala assim: segue. Não te detenhas nas sombras que se foram. Angústia e depressão, não desperdices tempo. Fita a luz da manhã, renovando-te a senda. Faze o bem que puderes, prestigiando as horas. Ama, serve e perdoa. Foge à tristeza inútil. O que passou pertence aos domínios de Deus. Eu me recordava do companheiro Wagner Gomes da Paixão. Ele estava fazendo um estudo sobre uma carta de Paulo aos Filipenses, e ele comentava de uma senhora conhecida dele que tinha ficado viúva há mais de 30 anos atrás. E desde então ela se transformou num luto ambulante. Apesar de ter filhos, a vida prosseguir, ela nunca mais sorriu. Ela nunca mais tirou o luto nem das vestes e nem do coração. Viveu sem alegria por anos a fio. Ela, como se ela dissesse a Deus assim: Deus, discordo da sua decisão de levar o meu companheiro. Quantos de nós carregam no coração, na mente,
aquela mágoa que às vezes já tem outros tantos anos. Perguntam para nós, você está triste por quê? Eu falo, fulano me ofendeu. E quando foi isso? Já tem 20 anos. Mas você se lembra até hoje? Como se fosse hoje. Não é assim? Já leu uma passagem do Evangelho? Uma obra espírita? Já. Você se lembra da passagem do livro há 2000 anos? Não. Mas da ofensa lembra, com detalhes. Cultivamos a mágoa, jogamos fermento nela para ela nunca desaparecer. Gostamos de nos alimentar por aquelas ocorrências negativas. Quando vem para o Espiritismo, isso tem que mudar. É hora de renovação. E ela precisa ocorrer de dentro para fora. Porque está muito em moda a gente dizer que aceita Jesus, não está? Eu aceito Jesus. Que bom, primeiro passo. Agora, segundo a orientação espírita e a fala de Emmanuel, ele diz: aceitar Jesus é servir sempre. Aprender sempre e servir diariamente. Isso é que é aceitar Jesus. É um processo dinâmico de escolhas, de renovação interna, de busca. Então, quando nós estamos de posse do arcabouço espírita, do alicerce de renovação espírita, todas essas posturas de guardar o sentimento, rancor, precisam ser trabalhadas. O medo da pata do cavalo também. Outros medos, depressões, tudo isso precisa ser investigado, tendo sempre em mente que a ação do Cristo em nosso favor ela é ininterrupta, multiplicadora de opções. Mas para isso precisamos oferecer uma migalhazinha de vontade, do querer. Em outra passagem, a lição intitulada Perto de Nós, Emmanuel faz um comentário sobre a realidade do nosso momento, da nossa vida, do nosso cotidiano. Ele fala assim: ama o lugar em que a divina providência te situa. Distribui simpatia e bondade para com todos aqueles que te desfrutam a convivência. Aproveita as tuas oportunidades de trabalho. Na terra, chega sempre um instante no qual reconhecemos que os afetos mais queridos e as situações mais valiosas estiveram sempre perto de nós. Estiveram sempre perto de nós. Será que isso inclui família, gente? Será que isso inclui ambiente de trabalho? Momentos de lazer? Convivência no grupo de trabalho espírita? Todos esses instantes são locais onde a providência divina nos situou, pedindo a cada um de nós que observemos a característica daquele grupo que nos cerca. Emmanuel diz assim: a família é o centro essencial dos nossos reflexos. A minha família está desarmonizada, ela está me refletindo. Ela é o reflexo da minha própria desarmonia. Eu contribuo para aquele estado de coisas. Mas a lei é de amor. Por que nós nos sentimos tão à vontade de sermos grosseiros diante da família? E ainda argumentamos assim: eu sou o que eu sou lá com os meus familiares. Eu me apresento como eu sou realmente. A minha realidade é essa. Na verdade é só falta de educação mesmo.
Fala, eu sou muito sincero. Não, não, é grosso, rude. Se o amigo fala alguma coisa, a gente perdoa, releva, nem lembra. Se o familiar fala uma coisa menorzinha, a gente já é motivo para... Ligamos o piloto automático quando chegamos em casa. Agora, a proposta do Cristo é de modificação disso, de renovação nesse campo. Por isso que Emmanuel fala, o lugar onde está situado é aquele que é seu. Às vezes a gente vê esses filmes assim que chama O Céu Se Enganou, O Céu Pode Esperar. Isso é muito bom para se distrair. Mas verdade não tem, porque não há descuido de Deus quando nos situa num grupo familiar. Não há descuido de Deus quando nos situa em determinada condição social. Não há descuido de Deus quando nos dá determinada característica física, de saúde, de doença. Na maioria das vezes nós escolhemos aquele tipo de prova, por entendermos ser ela necessária ao aprimoramento dos nossos espíritos. Então, agora que temos condições de ouvir a voz do Consolador prometido, tão clara, tão nítida, tão tranquila, é necessário que possamos realizar a indispensável transformação interior. Gente, tem uma última lição que a gente vai comentar, que elas são exatamente 3 linhas. Migalha mesmo, de luz. Emmanuel intitula essa passagem de pausa justa. E diz assim: quando a conversa se fizer, melhor dizendo, excessivamente acalorada, silencia alguns momentos e pensa um tanto mais. Quem para de discutir, começa a compreender. Se nós estamos vinculados ao Evangelho do Cristo, a nossa ideia é sermos cristãos? Fácil, né? Claro que sim. Mas, gente, o cristão, ele silencia onde está todo mundo gritando. Ele auxilia onde está todo mundo criticando. Ele trabalha onde está todo mundo descansando. E ele entra em prece onde está todo mundo brigando. Se nos convidarem a uma prece no momento da briga, a gente vai responder com certeza: não tem tempo para isso agora não. É necessário esse processo de mudança, essa escolha de renovação, que ofereçamos migalhas do nosso sacrifício, da nossa renúncia, a fim de podermos alcançar equilíbrio interior. Porque dizer que eu preciso ser bom, que eu preciso orar, que eu preciso acreditar em Deus, por si só não modifica nada na nossa intimidade. O Espiritismo hoje nos explica que o ato de equilibrarmos-nos mentalmente se traduz em equilíbrio orgânico, em equilíbrio vibracional, e por sua vez modificamos o tônus que nos envolve, o clima mental que nos envolve e, por consequência, as companhias que se acercam de nós. Jesus está o tempo todo esperando o nosso despertar. Para encerrar, a gente vai contar uma história interessante, que é a narrativa do irmão X, que conta o momento em que Jesus, nas suas pregações, se encontra com uma companheira, uma prostituta.
Ele se encontra com ela olha para ele, se impressiona muito com Jesus e diz a ele: Galileu, vem até a minha casa, pois quero te servir. E Jesus, contrariando a expectativa geral, vai com ela até a casa dela. Lá ela prepara as comidas, o banho, os aromas, os óleos muito comuns daquela época. Cuida de Jesus, lava os seus pés, faz carinho em Jesus e fala com Jesus: Galileu, fica. Procedo assim porque te amo. Amor à primeira vista, né, gente? E Jesus, na sua serenidade, diz assim: ainda não. E segue o seu caminho. Passados 3 anos, Jesus, em seu trabalho, nas suas pregações, encontra-se com uma senhora aflita, uma mãe, que diz: Mestre, atende a minha filha que está moribunda. Vamos lá. Jesus atende, tá, gente? Sempre. E vão juntos até o domicílio daquela senhora. E quem que eles encontram lá? A companheira do passado. E ela olha para ele na cama, leprosa, nos seus momentos finais, e diz a ele: Ô Galileu, vieste somente agora? Agora é tarde. E ele diz a ela: vejo um brilho diferente em teu olhar. E procedo assim porque eu te amo. Vem. Esse é Jesus. Este é o Cristo que hoje temos condições de conhecer, que vela por nós com carinho de espírito puro, que nos conhece intimamente cada detalhe da nossa história espiritual. Que possamos, por via dos ensinos das obras espíritas, do carinho dos espíritos superiores, nos vincularmos a Ele e assim alcançarmos este equilíbrio interior, essa paz, essa felicidade que todos almejamos. Que Jesus nos fortaleça hoje e sempre.